rurais foram fechadas no país nos últimos 20 anos. Muitas das que restaram não têm qualquer condição de atender as comunidades. Um cômodo de madeira, piso quebrado. Assim é a escola da zona rural de Uruará, sudoeste paraense. Os alunos convivem com um ninho de cupim e animais que entram pelas tábuas. A filha do João levou um susto. Ela foi meter a mão numa caixa de livro ali para pegar um livro, um lápis, não sei. E tinha uma jararaca dentro, quase mordeu a mão dela. Não tem banheiro nem ventilador. O teto é esburacado. Fica molhando a gente, os alunos. Molha caderno, mochila. Em muitos lugares, nenhuma casa velha restou. 338 escolas rurais do estado foram fechadas nos últimos 2 anos. Este pesquisador da Universidade Federal do Pará afirma que os gestores públicos acham caro manter prédios em locais remotos para poucos alunos, que acabam sendo deslocados para instituições mais distantes. Às vezes a pé, no sol quente, ou pegando chuva, às vezes sem se alimentar direito, acordando muito cedo, às vezes por conta do horário da maré. Em todo o país, mais de 100 mil escolas rurais foram fechadas nos últimos 20 anos. Em boa parte dos casos, nenhuma outra foi reaberta para atender a comunidade, o que acaba afastando muitas crianças da educação. A escola, ela também é muito importante para a soberania alimentar das famílias, né? Muitas crianças tinham na alimentação escolar uma das suas principais fontes nutritivas do seu dia a dia. Que eu posso estudar e ter um futuro muito melhor. E mesmo com o carnaval cancelado por causa da pandemia da Covid, muitos foliões lotaram festas de rua em todo o país. No Rio de Janeiro, pelo menos 11 blocos já foram desmobilizados pela prefeitura. Mas não foi difícil encontrar um desfilando na tarde desta terça-feira. O carnaval no Rio foi oficialmente suspenso em função do avanço da pandemia. Preocupação distante dos foliões que levam a festa noite adentro. Em Belo Horizonte, centenas de pessoas se reuniram em blocos. A polícia militar foi chamada para dispersar os foliões. Em Salvador, a prefeitura fez o que pôde para evitar aglomerações, mas a população não colaborou e a folia pareceu até o circuito Barrondina. Festas foram registradas em vários pontos da cidade. Os bares ficaram lotados até o amanhecer. Os bares também encheram em Olinda. Sem máscaras, as pessoas não respeitaram o distanciamento social. Em Curitiba, a Polícia Militar dispersou os foliões no Largo da Ordem. Em Porto Alegre, a polícia usou bombas de gás para acabar com a festa na orla do gasômetro e na Cidade Baixa. Moradores reclamaram do som alto e de casos de vandalismo. E agora a gente volta a falar do jogo do Fluminense. O time decide daqui a pouco uma vaga na terceira fase da Conmebol Libertadores. O repórter Flávio Vinick fala do Estádio São Januário. Boa noite para você, Flávio. Ingressos esgotados, parece que vai ter bastante apoio ao Flu por aí, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Apoio não vai faltar ao Fluminense. A torcida tricolor esgotou rapidamente os 19 mil ingressos à venda para esse jogo. O Fluminense foi embalado por 9 vitórias seguidas na temporada. A única ausência é o Fred, machucado no primeiro jogo lá em Bogotá. O Cano, argentino, entra no lugar dele, o novo xodó da torcida. Você tem confiança da galera aqui? Como é que tá essa confiança? Vai com você, Marcelo, Débora. Obrigada. A mãe do menino de 9 anos que embarcou sozinho em Manaus e foi parar em São Paulo pretende processar a companhia aérea e a concessionária do aeroporto. A criança passou por várias barreiras de segurança sem ser notada. Foi neste aeroporto que começou uma viagem que deixou essa mãe desesperada. Meu filho não é de desaparecer assim. Então, no exato momento que eu senti falta, já comecei a vasculhar o pai para ver se estava por aqui e não estava. Ela prefere não se identificar, nem mostrar o rosto do filho. O menino de 9 anos foi até o aeroporto de Manaus, sem documentos nem passagem aérea, e embarcou sozinho em um avião que tinha como destino Guarulhos, em São Paulo. Já nas primeiras horas do desaparecimento, a mulher espalhou fotos da criança pela cidade.
foi quando recebeu o telefonema do funcionário de uma companhia aérea com informações sobre o paradeiro da criança. A Polícia Civil informou que o menino agiu todo momento sozinho, sem qualquer auxílio de adulto. Ele apenas havia pesquisado na internet como embarcar em uma aeronave sem ser percebido. Foi assim que ele conseguiu chegar à capital paulista, onde pretendia morar com outros familiares. Os parentes moram lá, minhas primas. Eu também fico com saudade, eu quero ir pra lá, mas não pode. O menino ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar até conseguir embarcar de volta à terra natal. A mãe disse que vai processar a empresa que administra o aeroporto de Manaus e a companhia aérea. A Latam disse que está apurando o caso. Voltamos a falar da guerra na Ucrânia. Milhares de pessoas ainda tentam deixar o país. Nós vamos conhecer agora a história de um brasileiro que está na fronteira com a Polônia para ajudar os moradores. Ele já conseguiu resgatar 10 brasileiros. Foi de dentro do carro, baixa conexão e alto risco, que o Rodolfo topou conversar com a nossa equipe. O brasileiro que vive na Irlanda foi para a Ucrânia no sábado por conta própria. Eu estou indo neste exato momento e ajudar uns brasileiros que deu um problema no trem deles. Ele alugou um carro na Polônia, cruzou a fronteira e tem rodado as cidades resgatando moradores com dificuldade em deixar o país. Agora a gente tem uma equipe muito boa. São mais de 1.000 voluntários ajudando aí a entrar em contato com as pessoas que estão precisando. A atenção ela vem aumentando aos poucos, mas infelizmente a gente tem que superar isso, né? E seguir ajudando, né? Ainda são muitos brasileiros que tentam deixar a Ucrânia em direção a um lugar seguro. E cada dia que passa, a retirada é mais difícil e arriscada. Os trens são poucos e sempre lotados, estradas congestionadas e cercadas por tropas russas, comunicação ruim, comida escassa. E cada pessoa disposta a ajudar é determinante nessa fuga. O Anderson que o diga. A sogra dele estava presa no país. Os últimos 7 dias foram de muita tensão e um plano de fuga cheio de parceiros para conseguir tirá-la do perigo. A gente conseguiu, depois de um dia, com que um brasileiro chamado Lucas Rangel, jogador de futebol, que joga na Ucrânia, foi lá, buscou ela, passou mais de 24 horas até chegar na fronteira. Ao chegar na fronteira, eles passaram mais 3 dias lá na fronteira para poder tentar sair. E aí, o jogador de futebol, de forma estratégica, disseram assim, a gente vai tentar a pé, porque a mãe dela, minha sogra, estava passando muito frio. E a gente estava com medo dela morrer de hipotermia, porque estava menos 11. Nesta terça-feira, ela e mais 3 brasileiros entraram neste avião emprestado por um amigo de Anderson em direção a Portugal. Um recomeço sofrido, mas um recomeço. Se ela, que tinha por trás a gente, né, com dinheiro, com influência, com tudo, para poder sair de lá e passou por todo esse sofrimento, imagina as pessoas que não têm, imagina as pessoas que estão lá passando pela mesma situação, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que não têm influência. O desespero é muito grande na fronteira. Em situação de guerra, a gente não tem outra escolha, né? O pessoal está em situação de vulnerabilidade, precisando de suporte, de apoio. Então, eu vim aqui fazer minha parte. Bonito. Desembarcaram em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta terça-feira cerca de 40 brasileiros que tentavam sair da Ucrânia desde o início dos ataques. Finalmente em casa, o reencontro com as famílias foi marcado por alívio e muitas lágrimas. Olha aí, olha aí, olha aí. Abraços emocionados. E muito choro. Desde que a Rússia deu início aos ataques na Ucrânia, o grupo de quase 40 pessoas se uniu. Todos estavam em Kiev, aguardando uma chance de sair do país em guerra. A maioria brasileiros que atuam em equipes de futebol ucranianas, como o Shakhtar Donetsk. O time fica em Donbas, no leste da Ucrânia. A área é controlada por separatistas apoiados pelo presidente russo Vladimir Putin. Maicon foi um dos primeiros a desembarcar no aeroporto de São Paulo, ao lado da esposa e dos 2 filhos. Conseguimos chegar na estação depois de 17 horas de trem, mais ou menos, mais umas 15 horas de ônibus. Conseguimos atravessar a fronteira da Moldávia, depois Romênia. Minha mãe me perguntava, filha, vocês conseguiram levar algo para comer? Eu falava, mãe, as crianças, graças a Deus, não estão passando fome.
Deu tempo da gente pegar 2 maçãzinhas, eu tenho 2 filhos, peguei 2 maçãzinhas, meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora, vou matar minha fome. Peguei o caroço da maçã e comi. A Romênia, país europeu que faz fronteira com a Ucrânia, foi um dos destinos mais buscados pelos jogadores brasileiros para fugir do confronto com os russos. Aqui no desembarque, muitos trouxeram pouca bagagem, mas ficaram as lembranças de um país em guerra. Eu vi um avião caindo, não sei qual era o avião, se era russo, e eu vi muito barulho de tiro, de armas poderosas que tremia o hotel que eu estava, e vi 2 caças passando pela minha janela, um caça ucraniano e um russo tacando um míssil no outro. Pedrinho, ex-jogador do Corinthians e atual contratado do Shakhtar, estava com a esposa e a filha. Pessoas morrendo, pessoas que não tem nada a ver com a situação, e acredito que isso é o que passava na nossa cabeça. Tinha uma filha de 4 meses que estava comigo e a todo momento só queria que ela ficasse bem. Dodô, que assinou o contrato até 2025 com o time ucraniano, conta que tinha medo de não conhecer o filho. A esposa dele está grávida. E agora eu quero só curtir minha família, torcer para a Ucrânia, porque é um país que eu amo muito. Se o alívio é grande para quem chega, maior ainda para quem estava à espera. Foi uma agonia muito grande, né? Praticamente eu não dormi, só com a televisão ligada para receber notícias de lá. No Rio de Janeiro, familiares também aguardavam ansiosos a chegada de Marlon Santos e Bruno Hernandes no aeroporto do Galeão. Fim de uma saga de 4 dias de viagem. Melhor coisa do mundo, melhor sensação do mundo. Essas são minhas vidas. Você fica agora com carinha de anjo. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.